Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com muitas notícias envolvendo chegada de reforços para 2022. Vamos trazer todos os detalhes e todas as informações que aconteceram hoje dentro do Vasco. Mesmo sendo dia 24, véspera de Natal, os bastidores foram muito agitados dentro da colina. Vamos falar sobre atletas do mercado sul-americano. Luiz Amarilla, atacante da LDU, argentino, de apenas 26 anos, foi oferecido hoje ao Vasco da Gama, um atleta muito bom, com muito potencial. A gente vai trazer detalhes sobre essa negociação que pode inclusive já estar acontecendo. Além disso, falar sobre Jorge Recalde, o paraguaio que vem se destacando há várias temporadas vestindo a camisa do Olímpia, tem realmente uma negociação avançada com o Vasco e está por detalhes para assinar o seu contrato de rescisão com o clube paraguaio e fechar em definitivo com o Gigante da Colina para essa próxima temporada. Além dele, falar sobre Jonathan Baumann, outro argentino também do mercado sul-americano oferecido ao Gigante da Colina, trazer novidades sobre Diego Souza, saídas de atletas e também Edmundo, o ídolo do Vasco, detonou as contratações feitas para 2022 e realmente fez duras críticas novamente a atual diretoria. Então, mesmo sendo dia 24, véspera de Natal, o clima não tá tão bom assim quando se trata de política dentro do Vasco da Gama. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é de fato importantíssima para o nosso crescimento. Desse presente aí de Natal com a sua inscrição e também com o seu like aqui embaixo. Deixe o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações na janela de transferências do Vasco. E é claro, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Antes, rapidamente, só queria desejar um parabéns, um Feliz Natal a todos vocês que vêm nos acompanhando durante o ano. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que realmente seja um Natal muito abençoado para todos aí que seguem o nosso conteúdo, tranquilo? Agora sim, vamos falar de Vasco e no final a gente volta a falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero falar, é claro, sobre contratações para a próxima temporada. Iniciar o vídeo com uma notícia que surgiu hoje pela parte da manhã, que se trata do Jonathan Baumann. Jonathan Baumann, um jogador de fato que foi oferecido ao Vasco, não é a primeira vez que o nome dele surge dentro do Vasco da Gama, já havia surgido algumas outras vezes, mas de fato parece que dessa vez foi algo mais forte, porém o Vasco não aceitou. O empresário dele tentou colocar em alguns clubes do futebol brasileiro, como São Paulo e o Ceará, mas as negociações acabaram não andando. O Vasco não viu o Jonathan Baumann com perfil para ser o atacante para essa próxima temporada e parece que ele vai renovar com o seu clube atual, que é o Independente Del Valle do Equador, onde ele foi artilheiro e campeão do campeonato nacional. Com isso, todo tipo de especulação envolvendo a chegada do atleta para a próxima temporada não é verdade. Se tratando, antes de falar sobre Jorge Recalde e Luiz Amarilla, do Raniel, pela parte da manhã eu falei também sobre a situação do atleta, que já estaria fechado com o Vasco para a próxima temporada, e o empresário dele se posicionou agora há pouco, na parte da tarde, dando uma declaração ao jornal Lance sobre a situação do atleta. Segundo o empresário dele, disse o seguinte: está tudo acertado, os clubes chegaram a um acordo e o Raniel vai ser emprestado ao Vasco no ano que vem com a opção de compra ao fim do período. Ou seja, Raniel é mais um reforço para o Vasco nessa próxima temporada, o 7º reforço do Gigante da Colina, de fato confirmado. Hoje o Carlos Brasil já deixou bem claro que não terá anúncio, ou seja, o Vasco não vai anunciar nenhuma contratação hoje, mas amanhã poderemos ter o tão sonhado presente de Natal, que pode ter vários atletas ou pelo menos um, e esse será o Raniel. Além do Raniel, uma expectativa também que possa ser anunciado Vitinho, meio atacante do Corinthians, e um lateral direito confirmado inclusive pelo gerente de futebol Carlos Brasil. Só para trazer aí atualizações sobre o atacante Raniel, em 2 anos aí ele disputou 23 partidas apenas e marcou 3 gols. Nesse período o atleta acabou contraindo uma trombose venosa na perna direita, que acabou tirando os gramados por 9 meses, fora o período aí, né, que o futebol brasileiro ficou parado devido à pandemia. Então, de fato, esse problema que acabou acontecendo com o atleta quase fez ele encerrar a carreira, mas chegará como uma aposta para o Vasco nessa próxima temporada, é claro, e esperar que possa dar certo. Acredito que não será a solução do ataque do Gigante da Colina, mas caso ele venha render o que pode render, pode ser sim um bom jogador. Agora, voltando para o mercado sul-americano, falar sobre Luiz Amarilla. Pela parte da manhã, o nome do Luiz Amarilla foi colocado dentro do Vasco, um atacante argentino de 26 anos, que tem passagens aí pelo mercado sul-americano e mercado norte-americano. Ele já atuou inclusive na Liga Americana, né?
num clube da Liga Americana e fez, aliás, essa última passagem pelo LDU, um clube do Equador. Pela parte da manhã, o Atenção Vascaínos falou sobre a situação do atleta, que o atleta teria sido oferecido ao Vasco nesses últimos dias. Um jogador, de fato, de muita qualidade, que tem números muito bons aí, né, nessas últimas temporadas, números de fato relevantes. Para vocês terem noção, o atleta nas 3 últimas temporadas sempre vem se destacando. Nessa última temporada, vestindo a camisa do LDU, foram 29 partidas, 13 gols e 3 assistências. Em 2020, pelo Minnesota United, clube da Liga Americana, foram 10 partidas, 3 gols e 1 assistência. E pela Universidade Católica, no ano de 2019, foram 26 jogos, 20 gols e 6 assistências. O atleta aí tem 1,82 de altura e já jogou inclusive na seleção principal do Paraguai. O Vasco teve o nome dele ligado ao Vasco nesses últimos dias e agora o Vasco analisa aí os valores para tentar pelo menos ter o atleta para essa próxima temporada, que seria um excelente jogador, o que evidencia ainda mais que o Vasco está atento, está de olho no mercado sul-americano e está com bastante influência, tratando aí, se tornando uma grande vitrine aí para o mercado mundial. E além do Luiz Amarília, falar sobre Jorge Recalde. Recalde é um atacante também sul-americano, não argentino, mas paraguaio, que teve o seu nome e está tendo o seu nome ligado nessas últimas semanas, mas principalmente nesses últimos dias dentro do Vasco. Tem como seu empresário Regis Marques, um empresário influente dentro do Vasco, que foi responsável por trazer o Martin Silva, o Matias Galarza, o Raul Cáceres e vários outros atletas para o Gigante da Colina, e agora estaria sendo responsável por trazer o Jorge Recalde, um atacante muito bom, que se destacou demais também nessa última temporada vestindo a camisa do Olímpia, clube também paraguaio, e está muito perto de fechar com o Vasco. Já teria inclusive aceitado a proposta do Vasco da Gama e estaria aguardando apenas a rescisão contratual com o Olímpia para definir a sua situação com o clube carioca. O que resta apenas é a rescisão contratual. O Olímpia, como eu já vim falando em alguns outros vídeos, volta a repetir nesse, não paga os seus jogadores desde junho desse ano. Além disso, o mesmo Olímpia tem uma dívida de quase 6 milhões de reais com o Jorge Recalde. O Recalde está tentando ali com a diretoria do Olímpia, uma rescisão amigável, mas parece que esse não será o caminho. Parece que através disso não irá acontecer e o destino deve ser a justiça. Jorge Recalde deverá estar indo à justiça pelos seus direitos, tentar a rescisão contratual para fechar com o Vasco da Gama. Ele, de fato, está recebendo muitos olhares de vários clubes do futebol sul-americano, inclusive o clube do Paraguai está de olho na sua contratação, mas o objetivo dele e do seu empresário Regis Marques atualmente é fechar com o Vasco da Gama. Um atleta de apenas 29 anos, muito bom jogador e parece que terá como destino o Gigante da Colina nessa próxima temporada. Caso venha ter um desfecho, será uma excelente contratação para 2022, seria um daqueles reforços de peso, como é conhecido pela torcida vascaína. E falando sobre outro atacante, dessa vez Diego Souza. Eu havia falado hoje pela parte da manhã, inclusive, que o Diego Souza atualmente estaria mais perto do Vasco. Porém, aconteceu algo pela parte da manhã que chateou muito grande parte dos dirigentes do Sport e também do próprio Diego Souza. Acabou vazando o contrato do atleta com o Sport, pelo menos a proposta inicial feita pelo jogador. Inclusive, na última terça-feira, na terça-feira da semana passada, quando ainda ocorria, o Campeonato Brasileiro, o Sport foi atrás do Gustavo Melo, um profissional que trabalha na área, para tentar fazer com que o mesmo tratasse as negociações com o Diego Souza. A princípio, o Gustavo Melo aceitou a proposta, inclusive estaria já negociando com o Diego Souza, sentou com ele nessa última sexta-feira, o Gustavo Melo, o VP do Sport e o atleta no Rio de Janeiro, para tratar das negociações. Inclusive, esse teria sido o primeiro contato do Sport, através de seus profissionais, com o Diego Souza, visando aí, é claro, a contratação do jogador para 2022. As conversas teriam sido muito boas e nessa semana surgiu aí a manifestação do Diego Souza de querer ter ao lado dele, dentro do Sport, para a próxima temporada, a contratação do Everton, meio-campo, e também do Maicon, outro meio-campo, e as negociações por parte do Sport com os dois já teriam, inclusive, sido iniciadas. O Diego Souza teria colocado o nome dos dois para fechar com o Sport em nenhum momento foi contra isso e teria já inclusive iniciado as negociações. Com relação a salário, seria algo em torno de 180 mil para o Diego Souza e um teto de 150, tanto para o Maicon quanto para o Everton. De qualquer forma, a situação já estaria muito avançada com esses 3 jogadores. Porém, tivemos a notícia que o profissional que estaria intermediando, que é o Gustavo Melo, o Diego Souza e o Sport, o agente, que estaria ali facilitando a situação e a chegada do Diego Souza no clube do Recife, acabou saindo das negociações. A notícia que a gente teve agora há pouco, pela parte da tarde, é que o Gustavo Melo não fará mais parte, não vai mais intermediar as conversas entre o Sport e o Diego Souza.
E o Gustavo Melo é uma pessoa muito influente, muito amiga, né? Ali tem uma relação muito boa com o Diego Souza, e isso estaria ainda mais facilitando as negociações com o Sport. Então isso pode ser um problema, sim, para ter um desfecho positivo com o clube do Recife. O Gustavo não teria gostado das fotos que acabaram vazando tanto das reuniões entre o Diego Souza e o profissional, e também desse contrato que acabou vazando pela parte da manhã. Então, devido a isso, o profissional está fora das negociações com a volta do Orelha, no caso não para o Vasco, mas para o Sport, que poderia acabar, é claro, facilitando as negociações com o Gigante da Colina, porque é um passo muito para trás do Sport, caso queira ter o Diego Souza nessa próxima temporada. Inclusive hoje, pela parte da manhã, Leonardo Matos, amigo, como o próprio falou do Diego Souza, disse que chegou a conversar com o atleta sobre essa próxima temporada, perguntou: e aí, Diego Souza, vamos ajudar a gente, vamos fechar com o Vasco nessa próxima temporada, vamos estar junto? E o Diego Souza disse o seguinte: Léo, a gente está conversando, os dois já jogaram juntos na época do Flamengo, o Diego Souza e o Leonardo Matos, isso poderia acabar facilitando a amizade que ele tem com o Léo, a amizade que ele tem com o Nenê, mas até o momento nada adiantado, parece que a situação está de fato estagnada, o destino dele será ou o Vasco ou o Clube do Sport Recife. Mas até o momento, nenhum parecer. De fato, a saída do Gustavo Melo dessas negociações com o Sport podem dificultar a sua ida ao Recife e facilitar a sua chegada no Rio de Janeiro, mas vamos aguardar, vamos esperar. Um imbróglio muito grande nessa situação e o Vasco está no meio do caminho, esperando somente a resposta do atleta para fechar com o jogador para 2022. E se tratando agora de Edmundo, o animal, ídolo do Vasco da Gama, se posicionou sobre as contratações que estão sendo realizadas pelo Vasco para essa próxima temporada. Em entrevista à ESPN nesses últimos dias, ele elogiou inclusive a chegada do Zé Ricardo, disse que é um bom treinador, mas realmente demonstrou muita insatisfação com esse pacotão de reforços, como é conhecido, que chegou no Vasco nesses últimos dias. Já foram 6 jogadores anunciados e o Edmundo não estaria nada satisfeito com essa situação. Ele disse o seguinte: eu gosto muito do Zé, ele é um bom técnico, acho que ele tem muito para contribuir com o Vasco, mas as contratações que eu andei vendo o Vasco fazer, até pelo menos essas vésperas do Natal, não me agradaram. Mas eu vou torcer para que o Gigante ressurja, que a torcida empurra, que o Caldeirão de São Januário funcione novamente, mas de coração mesmo, o otimismo é pequeno. Então, o Edmundo fez duras críticas, não é a primeira vez que ele se posiciona. No dia 11 de dezembro, ele já havia se posicionado através do seu Facebook contra a atual diretoria, né? Colocando a seguinte frase: meus amigos e queridos vascaínos, com as notícias que eu estou acompanhando nos noticiários, estou bem pessimista com o futuro do nosso querido clube. Então parece que de fato não está nada satisfeito, o grande ídolo, um dos maiores da história do Vasco, com a tal situação. Lembrando que o Edmundo faz parte da Sempre Vasco, chapa da oposição do clube. Isso é claro, a gente não pode falar que influencia, mas deve acreditar que pode ser uma mobilização política também por trás. O Edmundo, que nunca se posicionou da maneira que está se posicionando atualmente e agora tão revoltado com a atual situação do Vasco da Gama. Vamos esperar, de fato, é muito otimismo para coisa pequena. O Vasco merece muito mais com os jogadores que estão chegando, mas infelizmente essa é a realidade das pessoas que estão atualmente dentro do nosso clube e também da situação financeira que o Vasco se colocou. Vamos aguardar, vamos esperar. Ainda temos um longo caminho pela frente, contratações que irão fazer. E volto a repetir o que eu sempre falo: quando tiver a criticar, eu serei o primeiro. Quando tiver a aplaudir, eu também serei o primeiro a vir aqui e aplaudir as boas ações feitas que infelizmente até o momento não aconteceram. E para finalizar o vídeo, falar sobre 2 situações de atletas da base rapidamente. Ricardo Graça, primeiramente. Para vocês terem noção, o salário que o Ricardo Graça tinha que receber no Vasco, devido à sua convocação para as Olimpíadas, era de R$240 mil. Isso estava na cláusula contratual e foi um dos principais motivos para que o Vasco vendesse o jogador pelo valor de R$8 milhões. Então, parou para pensar dessa maneira, foi uma venda muito positiva para o Gigante da Colina. E com relação a Caio Tenório, pelo parecer da situação, o Caio Tenório também será emprestado. Lembrando que o Leonardo Matos ficará no Vasco para a próxima temporada e o Carlos Brasil ontem confirmou que estará trazendo mais um lateral direito. Está muito próximo de anunciar esse jogador e com isso o Caio Tenório não terá espaço e deve ser emprestado para pegar rodagem em algum outro clube. Então, negociações muito agitadas, deveremos ter mais novidades nos próximos dias e, é claro, a gente vai estar informando cada um de vocês. Esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, um grande abraço, um Feliz Natal para cada um. Agora sim eu posso falar,
da maneira mais tranquila. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou durante todo esse ano ruim, triste, agitado do Vasco. Realmente é muito difícil falar de Vasco, mas estou aqui principalmente por cada um de vocês para tentar informar, né, esse clube que a gente tanto ama e esperar que o ano que vem venha a ser um ano bom e positivo para cada um de vocês. Aproveitem com as suas famílias, aproveitem com seus filhos, com seus pais, com as suas mães. Muito obrigado, de fato, por você ter nos dado esse apoio durante todo esse ano. É um presente que eu recebo a cada dia aí, através de um comentário, de uma inscrição, de um like. É de fato muito importante ter a ajuda de cada um e o carinho de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, aproveitem o Natal. Lembrem, é claro, como eu sempre falo, em Deus, em Jesus, que é o principal motivo dessa linda festa que acontece todo dia 25 de dezembro. Grande abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. E amanhã a gente volta, 11 horas, com um novo vídeo pra vocês. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.